A nossa democracia está em risco. A extrema-direita no Brasil nunca esteve tão agressiva como no momento atual. Atacam as nossas instituições, atacam o STF. Esses dias eu vi aí uma fala de um deputado falando que deveria ou precisaria dissolver o STF. Então, assim, falas como essa, só descreve a situação política atual em que o nosso país se encontra. Fomos aviltados, ultrajados. A nossa democracia foi fortemente atacada em uma tentativa de golpe no Brasil. E como consequência, muitos perderam a sua liberdade. Mas essas pessoas não estavam lá por acaso. Houve um grande empenho por uma grande organização, uma ORCRIM, uma organização criminosa que se instalou no poder do governo federal nos tempos da extrema-direita, em que o ex-presidente, o inelegível, assim que assumiu o poder, você já escutava frases como basta um cabo e um soldado para fechar o STF. Como se fosse muito simples. Não conseguiram com o cabo e o soldado. E então manipularam multidões, para que essas multidões promovessem o quebra-quebra em Brasília, atacando os três poderes. E fosse então decretado uma GLO. E então o golpe estaria em curso. Eu quero parabenizar as autoridades que, em seus esforços para diminuir a pena dos apenados, os reeducandos que estão por detrás das grades. Na verdade, essas pessoas são pessoas de baixa periculosidade, entre aspas. Mas quando está ali atrás do celularzinho compartilhando fake news, isso é um perigo para o Brasil, um perigo para a nação. Mas são pessoas comuns, gente trabalhadora, e na grande maioria são cristãos, católicos, evangélicos, pessoas de várias igrejas, várias denominações religiosas. E estão lá, pessoas de idade, velhinhos, jovens, e estão lá. Bom, parabéns para quem tem a intenção de diminuir a pena dessas pessoas. O que não pode ter é anistia para Bolsonaro. O que não pode ter é anistia para a cúpula do golpe. O que não pode ter é anistia para os mega empresários que botaram dinheiro para promover o caos no país. Não pode ter anistia para Bolsonaro. A nossa democracia está correndo perigo. Os extremistas estão mais agressivos do que nunca em redes sociais. E agora vão fazer lá a sua parada para... a parada LGBTQIA+, em Brasília. Tem um certo pastorzinho lá do Rio de Janeiro que gosta de fazer baderna. Tipinhos como esse que, se tivessem em sã consciência, nunca estaria se envolvendo com isso. Expondo o evangelho. Expondo o povo evangélico. Se aproveitando da fé cega. Se aproveitando da fé
das multidões para lucrar politicamente, se aproveitando até do mito que estava lá na UTI, entre aspas, né? Aquele cano em cima do nariz. Que a inteligência artificial do Elon Musk falou que era uma montagem. Não é eu que estou falando, não. Bom, estão todos disputando o espólio político do mito, que já está em frangalhos. Bolsonaro é carta fora do baralho. E agora estão se estraçalhando. Falando até nas pesquisas que Tarcísio empata com Lula, que é uma grande mentira. Bolsonaro no auge do seu governo, injetando recursos da casa de bilhões em um orçamento secreto para ganhar a eleição. Botando policial na rua para fazer blitz para impedir os eleitores do Lula de votarem. Bolsonaro no auge perdeu a eleição. E agora o seu representante, o seu filho, né, o Tarcísio, tá empatado com o Lula. Rapaz, essas pesquisas aí só cabem na cabeça de quem é idiota, meu irmão. Lula ganha a eleição em 2026 de mãos amarradas. Agora, diminuir a pena de quem está preso, quem foi manipulado, quem foi usado, eu sou a favor. E sou a favor também que não haja anistia para a cúpula do golpe, para quem promoveu o golpe. Bolsonaro não pode ser anistiado. A nossa democracia corre perigo. Estão fazendo ataques violentos, ataques severos contra a nossa democracia, contra as nossas instituições. Botando Hugo Mota na parede, botando Davi Alcolumbre na parede, atacando o ministro Alexandre de Moraes. Esses dias estava lá um deputadozinho lá de Goiás, um idiota, falando que Lindenberg Farias, Gleice Hoffmann e Davi Alcolumbre eram co-participantes, coadjuvantes de um trisal. Os caras atacam, meu irmão, e depois vai precisar do presidente do Senado. Ataca o Alexandre de Moraes. Depois cai na mão dele, porque a caneta está na mão dele. O Brasil não é para amadores. Nós precisamos ser profissionais e tomar atitudes cirúrgicas, acertadas, para proteger o nosso país, proteger a nação brasileira desses perigosos, desses personagens perigosos. Porque são personagens, né? Fazem lá as suas encenações para lacrar na internet, fala lá um monte de besteira lá na Câmara dos Deputados, uns botam umas perucona loira, outros fazem lá uns vídeos mais mirabolantes, fazem e vivem de encenação. Mas o nosso país, meu irmão, a vida é real. Não é uma brincadeirinha, não. Infelizmente, muitas pessoas brincaram com a própria vida. Brincaram de cometer crimes. Acharam que tentativa de golpe era água com açúcar, não era crime, não. Faziam um monte de coisa e não mediam as consequências. E agora, quando você vê Bolsonaro se borrando todo, cadê o homem? Cadê aquele machão que não chora no banheiro? Agora tá chorando. Agora, quando se depara com as consequências das suas atitudes, se borra todo, cagão, frouxo. Um caba desse, meu irmão, tem que se lascar para aprender a ser homem. Isso aí não é coisa de homem, não. Isso é coisa de moleque, rapaz. Essa extrema-direita aí, esses
Fá. Esses caras não são homem não, rapaz. São moleque. E na hora de se deparar com a realidade, porque eles vivem de personagem. Vivem de conto de fadas. Quando bate com a cara na parede, com a realidade, se borra. Afrouxa. Aí vai lá pra UTI. Ah, porque eu não estou cagando. Ah, porque o meu intestino está preso. O intestino de Bolsonaro se antecipou. E já está preso. Com os maiores esforços médicos para soltar o intestino de Bolsonaro, ele continua preso. É um sinal profético. É Bolsonaro na cadeia, sem anistia para Bolsonaro. Se vocês quiserem até diminuir a pena dos golpistas, beleza. Tá tudo certo. Mas Bolsonaro não vai ser anistiado, não. Nós estamos aqui para cobrar das autoridades. Por justiça. Ah, porque são todos inocentes. Gente inocente não pede anistia. Pessoas inocentes pedem justiça. Se deixam levar por esse conto de fada chamada religião, religiosidade. Vende o seu carro, a sua casa, a sua esposa, seus filhos, vende tudo e dá pro pastor da sua igreja, para depois ele te botar na cadeia, igual tem um monte de gente lá na Papuda. Isso é coisa para idiota. Só cai nessa quem é trouxa. E aí? Quem é você? Ah, mas por que você está falando isso? Porque eu sou do meio religioso. E trabalho em meio nas redes sociais. E muitas dessas pessoas, gente que está lá, são meus espectadores, ouvintes, já fez uma oração minha, ouviu uma palavra que eu prego. Mas se escutasse mesmo, não estava preso. Porque eu avisei antes, durante e depois. Agora, eu sou a favor que diminua a pena dos coitados. Porque são os coitados mesmo. São manipulados por esses figurões do caos que se aproveitam da fé alheia para tirar proveito das pessoas. Não estão nem aí para as famílias. Pregam Deus, pátria, família. Usa Deus para corromper as pessoas. Destrói as famílias. Está lá a família do Clezão destruída lá. Sem o pai, uma esposa sem o esposo. Porque o infeliz caiu nas fake news das vacinas. Eu não vou me vacinar, senão eu vou virar jacaré. Caiu na fake news. Aí sofreu sequelas daquela enfermidade. E acabou perdendo a sua vida. Foi lá fazer quebra-quebra em Brasília. Foi na pilha desses pastores corruptos, fanáticos, mentirosos, ladrões. Porque se importasse com as pessoas, não ficava botando caraminhola na cabeça das pessoas. Fazendo lavagem cerebral na cabeça das pessoas. E esse pastorzinho lá do Rio de Janeiro, lá, esse Zé Ruela, se tivesse o senso de responsabilidade, tivesse o juízo normal, não estava nessa. Defendendo Bolsonaro. Ah, porque Bolsonaro? Isso é um pobre homem. Um pobre coitado. Tá doente. Segundo o próprio Bolsonaro, as palavras dele, né? Eu não sou coveiro. E nós estamos orando, Bolsonaro não pode morrer, não. Bolsonaro tem que viver para pagar a sua pena. Seja homem, rapaz. Fica se borrando todo aí, correndo de processo. Seu frouxo, chora no banheiro. Cadê o capitão? Cadê a liderança da extrema-direita do Brasil? Vocês não passam de um bando de frouxos, seus idiotas. Ainda vai na cabeça desses caras para se lascar, rapaz. Tá com raiva de mim? Eu tô falando pro seu bem. Escuta se quiser. Deus abençoe.